Se você acha que isso daqui é só um patinho, calma que tem mais por trás. Esse é um patinho sensorial, pensado para estimular o bebê enquanto acalma. Sim, ele também pode servir de mordedor, ou você pode prender a chupeta aqui ou colocando em qualquer lugar para estímulo do bebê. O segredo está nos tecidos. Quanto mais textura o tecido tiver, mais estímulo sensorial o bebezinho vai explorar com as mãozinhas. Se você quer fazer o seu, eu deixei um molde gratuito para você baixar. É só ler a legenda com atenção, ok? Mas antes de sair costurando, vamos prestar atenção nas orientações aqui. A primeira coisa que você vai baixar os moldes, vai imprimir e lá você vai encontrar algumas marcações. Existem marcações aqui para o bico. E aí eu não sei se vocês conseguem observar, mas eu faço pequenos piques nessas marcações. E lá no molde vai estar bem sinalizado essas marcações para vocês estarem fazendo também. Aqui embaixo também tem uma marcação. Aqui na bandana também eu tenho uma marcação. E aqui é onde a gente tem essa marcação do olhinho, eu pego uma agulha e faço um furo para depois fazermos a marcação para o bordado do olho. Aqui na patinha eu também faço 2 furinhos, que é para fazer uma marcação aqui da abertura. Outra coisa que vocês devem observar, aqui no molde de vocês tem sempre uma seta, e essa seta você vai sempre posicionar ela paralela à orelha do tecido, ok? Então aqui eu tenho o patinho, vou posicionar no tecido escolhido e vou riscar. E aqui eu fiz as devidas marcações. A abertura, aqui é onde a gente vai colocar a fita, e aqui é a marcação para o bico do pato. Você vai riscar uma segunda vez, e espelhado. Riscou 2 vezes o corpo, agora vamos riscar as patinhas. Aqui as patinhas, como eu falei, nós temos as 2 marcações. Coloca ele aqui, risca aqui em torno e faz essas marcações, que aqui vai ser a nossa abertura. Você vai riscar uma outra vez espelhado. Uma dica importantíssima: você vai utilizar cola pano e vai passar uns pinguinhos aqui e vai espalhar nessa região da marcação. Isso aqui vai ajudar o tecido a não desfiar na hora que a gente for desvirar essa peça. Para o bico do passarinho, você vai cortar 2 medidas de 5 por 3,5. E daí você tem este molde aqui que você vai se utilizar para fazer o bico do passarinho. Você vai pegar aqui, vai posicionar e vai fazer essa marcação. Dá uma vincada aqui desse lado e vincou aqui o outro lado também. Você vai fazer a mesma coisa com o outro aqui. Posiciona o molde aqui no retângulo, dobra as partes e vinca. Teremos vincado aqui os 2 bicos. Para a bandana, posicione no tecido, risque todo em torno e faça a devida marcação para a abertura. A gente vai utilizar a manta M1 para dar um pouco de estrutura para o tecido. Seja qual tecido você usar, aqui no caso um tricoline, aqui eu usei uma pelúcia, você pode estar usando qualquer pelúcia desde que ela seja indicada para crianças, tá? Desde que ela seja antialérgica. Tenha esse cuidado. Em peças de bebê a gente tem sempre essa observação para fazer. Eu vou precisar de um pedaço aqui para estruturar as patinhas. E depois eu vou precisar de um pedaço para estruturar o corpo. As primeiras costuras que nós vamos fazer aqui vai ser as patinhas e esse bico. O bico nós vamos colocar ele primeiro deste lado. E aqui o meu tecido até ajuda um pouquinho. Por ele ser branco, a marcação deste lado acaba aparecendo aqui. Mas se no teu tecido isso não acontecer, faz as marcações do bico deste lado. Vai fazer de um lado e do outro. E daí é só posicionar aqui e alfinetar. Então agora a gente vai na máquina fazer a costura do bico e das patinhas. A nossa primeira costura vai ser o bico do passarinho, então eu vou fazer uma costura reta aqui na borda do tecido alaranjado. Posiciona aqui e faz uma costurinha ali, reta, super simples. Fez a costura de um lado, vai fazer a costura do outro lado também. Aqui para a patinha, você vai posicionar a sua agulha bem em cima do risco e vai fazendo essa costurinha. Como aqui a gente tem muitas curvinhas, você nunca arrasta o tecido para costurar,
você levanta o pé calcador e aí você muda a direção do tecido conforme aqui a necessidade. Costurou de um lado, costura o outro lado também. Aqui nós vamos recortar a patinha, que eu recorto com a tesoura comum mesmo, porém dando uma margem que mínima de 2 a 3 milímetros no máximo. E aqui nessas partes arredondadas, eu gosto de dar pequenos piques. Agora aqui eu vou pegar só meu tecidinho de cima. Vou dar um pique aqui. E com a ajuda da minha tesoura maior, eu corto um pouquinho mais. E para desvirar as minhas peças, eu uso esse tipo de pinça. Você pode estar usando vira-boneca, tá? Ou qualquer outra ferramenta que você tenha o hábito de usar para desvirar as peças. E com a própria ponta da pinça, vou ajeitando aqui bem as costurinhas. Desvira, arruma bem as costurinhas, percebe aqui que a abertura do tecido não vai ficar desfiado e também não vai ficar muito esgarçado por conta desse esforço de desvirar. Vai desvirar a outra pata e vai dar uma boa passada ao ferro e deixar reservado na hora que a gente precisar para a montagem. Preparado aqui as patinhas e costurado aqui o bico, agora nós vamos preparar o sanduíche. Mas antes do sanduíche tem essa fita que nós vamos colocar. Aqui eu coloquei uma fita de algodão, que eu acho que combina bastante com esse tipo de trabalho. Dá para colocar outro tipo de fita? Dá. Aqui eu coloquei essa fita, que é muito bonita também, porém ela é bem fininha. O que eu aconselho a você? Pega aqui a medida, dobra a medida que você vai usar e faz uma costurinha de cada lado aqui para deixar a fita mais reforçada. Se você quiser colocar a fita como esse aqui na ponta, 2 botões tic-tac, aí você vai utilizar uma medida de 24 centímetros. E aqui, se você quiser colocar dessa forma, você vai utilizar aí uma medida de 32 centímetros. Como esse que eu estou fazendo, eu vou fazer dessa forma aqui. Então, eu uno aqui as duas pontas e posiciono aqui nessa minha marcação, deixando mais ou menos 1 centímetro de margem. Vou colocar aqui um alfinete. E agora eu vou posicionar aqui, risco com risco, posicionando primeiro o bico, aqui de um lado, aqui do outro. Aqui a fita, eu direciono ela para ficar nessa parte onde está a abertura, para não correr o risco de costurar. Posicionei os alfinetes, vou posicionar a manta R1. E alguns dos alfinetes que você já usou, você utiliza para prender o tecido na manta. Como aqui embaixo a gente tem a marcação da abertura, a gente vai começar por aqui. Dá um retrocesso ali no início e vai seguindo o risco. E aqui é só seguir o risco e ter paciência com as curvas. Chegou aqui no final, retrocesso. Feita a costura, agora a gente vai ter que recortar aqui. Eu recorto com a tesoura comum mesmo, dando 2, 3 milímetros de margem. Aqui a gente tem que tomar cuidado porque tem a fita, então eu corto só o tecidinho sem cortar muito excesso aqui da fita. Chego aqui embaixo, eu vou dar uma margem também maior, que eu vou desvirar e vou precisar aqui também depois fechar essa abertura. E aqui, só para ter um pouquinho mais de segurança, eu gosto de passar cola pano aqui nessa ponta, para não correr o risco dessa fita desfiar. Recortou e aí depois, com uma tesourinha de precisão, vai dando uns piques nessas áreas arredondadas. Recortes feitos, agora é só desvirar a peça. Vai desvirar com vira-boneca, desvira com a pinça, desvira puxando aqui, ó. E aí vai puxando com bastante carinho. Aqui você puxa o bico, ou dá uma empurradinha. E ele tá quase pronto, né? Só vamos fechar aqui.
e depois fazer a costurinha das patinhas aqui. Aqui fechamos com ponto invisível, linha e agulha. Eu gosto sempre de entrar um pouquinho antes aqui da abertura. E daí eu volto com a minha linha lá para a abertura. E aí eu vou fazendo um pontinho invisível, fechando essa aberturinha aqui de um lado do outro, pegando sempre na mesma direção, em cada lado. Aqui o segredinho do arremate é você tentar fazer aqui a volta para onde você vai entrar, usando sempre o mesmo buraquinho ali, porque daí você, quando fizer o nozinho, e agora eu vou entrar aqui no mesmo buraquinho, vou sair um pouquinho mais ali adiante, daí eu puxo. Como já tem bastante coisa pela mesma entrada, o nozinho que ficou aqui, ele facilmente vai entrar e não vai ficar aparecendo. Eu fiz só um arremate aqui, mas se você quiser fazer um segundo arremate, faça, mas nunca faça um arremate no mesmo lugar. Vai um pouquinho mais ali na frente e faz um segundo arremate, se for a tua vontade. E aqui eu vou fazer a marcação das patinhas, tá? Vou posicionar aqui e vou fazer a marcação com a caneta fantasminha mesmo. Faz as marcações aqui nas bordas e aí eu vou posicionar. Lembrando, a gente tem essa abertura. Essa abertura ela precisa ficar escondida, certo? Então, você vai colocar uma de um lado e a abertura aqui desse outro lado, pegando o corpo. Não para fora, porque então a abertura vai ficar escondida pelo corpo. Agora nós vamos para as últimas costuras. Vamos costurar aqui e vamos aproveitar e já costurar a bandana. Aqui nós vamos fazer uma costura bem na borda da patinha. Eu vou pegar aqui, como que a gente tem muitos tecidos, ainda tem a manta, aumenta um pouquinho o teu ponto. Aqui eu tô trabalhando com 3. Pode ser 2,5, 3. E vai fazendo bem na beiradinha essa costura aqui, com bastante paciência, porque nós temos essas curvinhas da patinha. E aqui eu não gosto de dar retrocesso, eu só transpasso a costura do início com a do final aqui. Costurei um lado, costuro o outro lado também. Aqui na bandana, como a gente tem uma abertura, a gente começa aqui pela abertura, dando retrocesso e costurando bem em cima do risco. Toda vez que eu tenho uma pontinha, eu gosto de dar retrocessos. Então, aqui eu vou fazer um retrocesso. Sigo aqui a costura no risco. Aqui eu tenho uma outra ponta, então vou fazer um retrocesso de reforço. E aqui eu tenho uma outra ponta, então um outro retrocesso de reforço. E aqui no final, um retrocesso. Aqui eu tenho a bandana já recortada, tirei o excesso, deixando uma margem de 2, 3 milímetros no máximo. Recortei as pontinhas aqui e aqui eu preservei o excesso dessa parte de abertura. E aqui é só desvirar. Desvirou, acerta direitinho aqui as costuras, mas eu te aconselho agora levar isso aqui ao ferro. Já chegamos nos finalmente, então vamos lá, vamos fazer a marcação do olhinho, que é um olhinho muito simples. Aqui eu posiciono meu molde com a caneta fantasminha, eu faço pontinho aqui. Bom, você pode estar fazendo um pontinho bem simples com bordado, ou pode simplesmente fazer um pontinho ali com tinta de tecido, ou então com uma caneta micron. Eu ainda prefiro fazer aqui o bordado. Com uma agulhinha mais grossa, eu vou apenas furar aqui o meu tecido e fure ele aqui para que ele saia na mesma marcação lá do outro lado. Entro aqui, escondo o meu nó e vou fazer um pontinho aqui. Olha só, aqui da minha marcação e eu saí uns 2 milímetros mais acima. E vou ter a mesma preocupação de sair nos mesmos buraquinhos aqui. E vou ficar saindo aqui de um lado para o outro até deixar esse olhinho bem cheinho. Fiz aqui o suficiente, eu vou dar um arco aqui para fazer o arremate. Fiz o nó, dei uma leve apertada. Vou entrar aqui bem próximo, saio mais ali adiante. E puxo, meu nozinho vai entrar ali na trama do tecido
corta aqui o excesso da linha e pronto. É um olhinho bem simplesinho, ok? E aqui nós temos a bandana. Lembrem que a bandana ela tem uma abertura. Você pode passar um pontinho visível aqui para fechar ou então deixar ela assim mesmo. Eu não vejo necessidade, tá? Então vai ficar assim mesmo, aberta. E eu vou posicionar ela aqui. Ela precisa ficar com esse biquinho para frente. E aqui nessa parte próxima ao pescoço eu faço uma prega pequena, tanto de um lado quanto do outro. Fiz as pregas, eu dou aqui um laço. O certo era dar um outro nó aqui, mas nem tem comprimento para isso. E mesmo que tivesse, ia ficar uma coisa aqui muito grosseira. Então não aconselho. Você vai pegar a linha e a agulha e aqui por debaixo do nozinho você vai entrar e vai dando pontos aqui estratégicos para que esse nó fique fixo. Até porque não é a função dessa bandana tirar e colocar, tirar e colocar. Não é uma peça para isso. Aí dá um arremate que fique bem escondidinho aqui. E é super fácil camuflar aqui os pontinhos e esconder o arremate. E aí ficou pronto o patinho. E então é só colocar aqui a argola. E olha só como é que fica. E agora é com você. Já viu como é que faz? Então corre para baixar os moldes gratuitos e bora para os tecidos. E ó, quero ver esse resultado, hein? Me manda a fotinho da sua peça pronta ou me marca nas redes sociais para prestigiar o seu trabalho. E obrigado por me acompanhar em mais essa criação.